Hoje nós vamos falar sobre posicionamento, tá? Eu vou falar muito da minha experiência. O que é o posicionamento dentro da minha vivência de posicionamento nas redes sociais, principalmente. Eu não sou nenhum especialista em marketing, não sou formada em marketing, eu sou formada em gastronomia, eu sou confeiteira, então eu vou falar muito da minha experiência, do que eu aprendi em algumas consultorias, essas coisas, tá bom? Como criar seu posicionamento na confeitaria e nas redes sociais. Eu vou começar lá do iniciozinho até a gente chegar na hora de aparecer nas redes sociais, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês, tá? Deixa eu ver meu microfone, tá tudo certo. O posicionamento, ele é o lugar que você ocupa na mente e no coração do seu cliente, tá? E o posicionamento também, ele é a bandeira que você levanta. Eu levanto a bandeira do buttercream. Minha bandeira é essa. Bolos lindos, bolos que não derretem, bolos altos. Esse é o meu posicionamento dentro da confeitaria, tá? E o que é que você faz para você definir o seu posicionamento? A primeira coisa que eu acho que você tem que fazer é você fazer uma autoavaliação. O que é que você gosta? Depois que você descobre o que você gosta, o que você quer ser representado e como você quer ser lembrada, aí você começa a definir o seu posicionamento dentro da confeitaria, tá? O posicionamento não é só você chegar na internet e colocar fotos, não. Eu vou botar foto. Não faça isso. Eu já fiz isso e não funciona. Isso não é posicionamento e isso não é presença digital. Nada adianta você chegar ali e colocar uma foto linda de um bolo maravilhoso e em nenhum momento você escrever o que é aquilo, para que aquele veio, para que aquele serve. Para quem é que você está fazendo aquele bolo ali. Eu já fiz isso e vou te dizer que eu fiquei mais de um ano só postando foto e nada acontecia. Tanto é que eu não digo nunca, mas quase nunca eu vendi um bolo pelo Instagram. Porque as pessoas olhavam ali, provavelmente elas não sabiam se era eu que fazia ou se eu copiava da internet. Os meus clientes sempre vinham de boca a boca, porque eu não me posicionava diante das redes sociais. Então não adianta você fazer isso. Você precisa saber para quem você está fazendo isso, o porquê que você está fazendo isso, tá? Eu vou te dar 3 dicas de como definir o seu posicionamento dentro das redes sociais. E tudo começa com o que é que você faz. A gente precisa responder isso aqui tanto de forma clara para você, como de forma clara para o seu cliente. O seu cliente, ele precisa saber o que é que você faz. Imagina o cliente ligar para você e dizer assim: você faz bolo de quê? O cliente não pode chegar a esse ponto, né? Tipo, o cliente está ali ávido por comprar e você precisa deixar muito claro de dizer assim: não, eu sou especialista em buttercream, eu trabalho com buttercream, eu trabalho com comida vegana, eu trabalho com marmita fit, eu trabalho com pão, eu trabalho com pasta americana. O cliente, ele não pode ter essa dúvida, tá? Então, a primeira coisa, assim, seja muito claro do que você vende. O que é que você vende, o que é que você faz. Eu, Cibele, trabalho com bolos. Bolos festivos, com flores naturais, cobertos com buttercream. São bolos altos. Um cliente não vai querer um bolinho baixinho, quadrado, comigo. Ele já sabe que ele não vai conseguir, porque tá tudo muito claro o que é que eu realmente faço. Então, a gente precisa deixar isso muito bem claro no nosso perfil, o que é que a gente mais faz. A confeitaria, ela é um nicho muito amplo, né? Dentro da confeitaria você tem lá, você pode fazer sobremesas, você pode fazer bolos quadrados, você pode fazer bolos redondos, você pode fazer docinhos de festas, você pode fazer bolos finos, você pode fazer chocolate. Cada parte da confeitaria, que a confeitaria vem da gastronomia, é um subnicho. Então você precisa escolher uma parte pequena disso aqui. Por que você precisa fazer isso? Porque você precisa definir o que você vai trabalhar. Eu já falei em uma outra live aqui que não adianta você vender tudo. Por que, Cibele? Porque quem vende tudo não vende nada. Eu já passei por essa experiência, eu já contei aqui para vocês que eu vendia da coxinha
ao bolo decorado, e às vezes eu estava fazendo a coxinha, tinha que decorar o bolo, era aquela loucura. O cardápio era extenso e parecia aqueles restaurantes que é pizzaria, churrascaria, japonês e aquilo. Então, quem não é específico, quem não é especialista em algo, se perde e não consegue fazer o seu posicionamento. Dentro da confeitaria, existe também os bolos decorados, que é o que nós fazemos, que eu acredito que isso seja o que você faz, né? E aí o bolo, ele pode ser decorado com o chantilly, com o chantininho, a ganache, a pasta americana, o nosso maravilhoso buttercream. Ele pode ser coberto com o glacê real, com o fondant. E aí a imaginação é o limite para o confeiteiro. Só que ele não pode fazer isso tudo. Tá? Assim, não é que ele não pode, é que ele não deve. Ele não deve porque ele não vai conseguir se posicionar no mercado. Ah, mas eu vendo, eu faço tudo e vendo. Tá, mas você não vai conseguir crescer. Você precisa ser especialista em algo. É tipo médico. O médico, ele vai para a faculdade e aí depois ele vai se especializar, né? Ele vai ser ali o quê? Cardiologista, ele vai ser neurologista. Então, aquilo ali, ele se posicionou, ele se especializou naquilo ali. E ele é referência onde ele estiver. Então, se considere desse jeito. Você é a confeiteira e agora você vai escolher o seu nicho e o seu subnicho, que é os bolos decorados, tá? Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Essa é a frase do momento. Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Você precisa saber o que você está vendendo, o que você faz. Não existe especialista em várias coisas. Ah, você é especialista em quê, Sibeli? Ah, eu sou especialista em bolo decorado com pasta americana, só que aí eu também sou muito especialista em buttercream. Não existe especialista em várias coisas, tá? Não caia na cilada de fazer tudo, porque dentro da internet não funciona. Assim, eu conheci uma boleira no passado, que ela era maravilhosa e ela vendia 1 trilhão de coisas na feira. Ela vendia de bolo a biscoitinho, ela vendia... Até hoje ela está vendendo biscoitinho na feira. Só que era na feira, não é na internet. Na internet tem que segmentar, na internet tem que ser separadinho, porque o mundo é muito grande, é muito vasto. As pessoas têm que te conhecer por aquele produto. Hashtag buttercream. Bota lá, trabalho com buttercream, trabalho com leite em pó. Você precisa dizer do que você realmente trabalha, tá? A outra pergunta, então aqui ficou muito claro, né? Você precisa definir o que você faz, é o seu nicho e o seu subnicho. Uma outra questão, uma outra dica e outra coisa que a gente precisa definir é para quem você faz. O para quem você faz, que eu acho muito importante, é o seu cliente ideal. Ah, meu cliente ideal é o cliente que paga. Nem sempre, nem sempre. O cliente ideal, na verdade, é aquele cliente que volta. É aquele cliente que volta, é aquele cliente que fala bem de você, é aquele cliente que te indica e é aquele cliente que está atento a tudo que você faz. E melhor, o cliente ideal é aquele que paga sem reclamar, porque ele reconhece o seu valor. Então, descubra quem é o seu cliente. Defina quem é ele. E como é que eu vou definir, Sibeli, quem é esse cliente? Olha, eu vou te dizer que não é uma tarefa muito fácil, né? A gente está aqui de papo, não é fácil. Mas a primeira coisa que você precisa definir, você vai vender para homens ou para mulheres? Eu vou abrir um parêntese e vou contar uma história. No ano passado, eu estava vendendo era o que? Brownie lá, cheio de coisa. E aí eu tava lá com uns 20 clientes. Desses 20, tinha um homem. No final que eu fui fazer a pesquisa de satisfação, 19 eram positivas. Só uma falou mal. Era exatamente o meu cliente que não era o meu cliente ideal. Ele chegou lá por algum motivo. E ele veio me dizer que o meu caramelo estava muito doce. Aí eu... beleza. Aí depois ele veio me dizer como é que eu fazia a receita do caramelo. Então, ou seja,
Ele não era o meu cliente ideal, tanto é que nunca mais voltou. E assim, de 19 pessoas, uma falar mal, então é praticamente zero, né? Claro que eu ouvi, eu fui muito educada, isso tudo. Então você precisa definir o cliente. Como é que você vai definir o seu cliente? Você precisa saber a idade do seu cliente. Ah, Cibele, eu vou perguntar a idade do cliente, você precisa ter uma ideia. Porque você precisa definir se você vai vender para adolescente, se você vai vender para crianças. Eu te digo isso porque perto da escola do meu filho tem um lugar que vende pão de mel na hora do almoço, né? Então, assim, se fosse perto de uma academia, com certeza não ia vender pão de mel, ia vender uma saladinha de fruta, um negocinho mais integral. Então, assim, você precisa saber a idade do seu cliente. A gente tem boleiras maravilhosas, confeiteiras que trabalham só com adolescentes. O perfil é de adolescente, aí fazem aqueles bolos com macarrão, com número, lindíssimos, maravilhosos. Mas você precisa definir. Eu, Cibele, por exemplo, eu tenho um perfil de uma cliente, por exemplo, que ela tem aqui, ó, o perfil da minha cliente é de 30 a 60 anos. Ou 55. Mas a minha cliente, ela tem nesse perfil. A minha cliente ideal, que é a minha persona, ela tem um nome. Quando eu criei lá atrás, que eu fiz eu fiz uma mentoria, não, eu fiz uma assessoria, e aí eu precisei criar a minha persona. Eu criei ela com essa idade, na verdade, lá na hora eu defini uma idade certinha, eu botei que ela tinha na faixa de 39 anos, o nome dela era Fernanda, e eu coloquei várias características dela. Cibele, mas é muito difícil fazer para quem está começando. Realmente, para quem está começando, que foi o meu caso, quando eu fiz a primeira vez, eu fiz uma persona muito baseada no que eu era e uma das minhas clientes. Eu tinha uma única cliente. Quando eu aprendi a fazer o buttercream, eu consegui logo essa cliente que era uma amiga. Então, assim, o nosso perfil era muito parecido. Então, eu defini esse cliente. Então, ali você tem que colocar a idade dela, você precisa colocar a região que ela mora, isso é muito importante. Por exemplo, se você mora em São Paulo, São Paulo é gigante, você não vai querer vender para a cidade inteira, lembra, você tem que vender para segmentar, específico. Então, você vai colocar lá, minha cliente se chama Mariazinha, ela tem 35 anos, ela mora no Alphaville, ela tem filhos, é isso que você precisa colocar. Ai, Cibele, mas aí às vezes aparece uma blogueira de 29 anos, eu vou deixar de vender? Não, não é isso. O público-alvo é como se você colocasse todas as características dos seus clientes ali, batesse no liquidificador e saísse ali uma forminha. Mas isso não vai impedir de outros clientes virem até você, você vai atrair. A diferença é que esse cliente, na maioria das vezes, ele não vai ficar, porque ele não vai fazer parte ali do seu público-alvo. A sua linguagem não vai chegar até ele, porque uma hora você vai estar falando ali de mesa posta, de você colocar uma mesa posta com seu bolo maravilhoso, e aí quem não faz nada disso, ou quem é ali que está com 13, 14 anos, vai dizer, ai não, a mãe tem essa pessoa aqui que faz isso. Você entendeu mais ou menos quem é o seu público-alvo? Outra coisa para a gente descobrir o nosso público-alvo, para você descobrir para quem você faz, é você descobrir o desejo do seu cliente. Por exemplo, eu tenho aqui a Maria Fernanda, ela tem aqui 39 anos. Ela mora aqui em Santos, entre o canal 3 e o canal 7. Tá? Qual é o desejo dela? Ela quer um bolo lindo na mesa dela às 18 horas quando ela chegar em casa. É isso que ela quer, o desejo dela. E qual é a dor dela? A dor dela pode ser só tem bolo no Guarujá, só tem bolo no centro, ou então a menina que ela fazia o bolo, o acabamento é horrível. Então essa é uma dor dela. Então aí você vai acabar com a dor dela, você já vai ter um acabamento maravilhoso, você já vai morar próximo dela, ou então você vai ter um delivery, né, eficiente, bom, tudo bonitinho, e você vai acabar com a dor dela, vai realizar o desejo dela de ter um bolo. Então, porque todo serviço resolve uma dor, todo serviço. Qual é o serviço de um shampoo?
Ele serve para quê? Para lavar o cabelo. Qual é o serviço de um condicionador? Né? É hidratar o cabelo, ou sei lá o quê. Então, eu quero dizer que todos os produtos e todos os serviços, eles possuem, ele resolve uma dor, tá? É isso que eu quero te dizer. Então, você precisa saber qual é a dor do seu cliente, você precisa saber qual é os desejos. E ele pode ter uma objeção. Qual é a objeção dele? Por exemplo, ele não gosta de buttercream. Ele acha que buttercream ele é gorduroso, ele é granuloso, mas aí você vai quebrar essa objeção. Você vai quebrar com essa objeção como? Apresentando a ele um produto da melhor forma possível. E para você apresentar um produto da melhor forma possível, você precisa trabalhar com ingredientes de qualidade e que atenda ao seu cliente. Por exemplo, se você tem um cliente que ele não sabe a diferença de um chocolate nobre, que é o chocolate de verdade, um chocolate fracionado e um chocolate Callebaut, um suíço, se você vai para esse cliente aqui que não conhece nada disso, não tem por que você usar um Callebaut. Se ele não tem essa percepção, entendeu? Então, assim, você fez a sua persona, você sabe o que você vai vender, então, assim, você precisa encontrar a objeção dele. Se a objeção dele é não gostar do buttercream ou ele não gosta de flores naturais, então você vai quebrar. Então, eu trabalho com buttercream, é maravilhoso, tá aqui para você provar. Eu não só trabalho com flores, eu trabalho com escultura, eu trabalho com bico, eu trabalho com chocolate, essas coisas. Então, você vai quebrar a objeção dele. Eu vou te dar um exemplo. Na verdade, eu já te dei esse exemplo. Eu estava lendo aqui para me lembrar, mas eu já te dei o exemplo que é da minha cliente. Eu vou te dizer mais ou menos como eu fiz essa cliente aqui, ó. O nome dela era Fernanda, era mãe que gostava de cozinhar nos finais de semana. Né? Essa é a minha persona até hoje. A Fernanda é mãe que gosta de cozinhar nos finais de semana, ela gosta de comer bem, ela admira o novo. Ela tem em torno de 33 anos, trabalha fora e tem seu próprio dinheiro. E ama receber a família e os amigos. Não abre mão de qualidade. O preço para ela é importante, mas não é o limitador. Ela mora entre o canal 3 e o canal 7. Claro que aparecem mulheres diferentes. Aparecem. E muitas. Eu tenho clientes maravilhosas do canal 2, do canal 3, até de São Vicente, até de São Paulo. Eu tenho um cliente, tá? Mas de alguma forma eu impactei elas por conta disso. A maioria das clientes que vem de muito longe, que não está dentro da minha persona, é indicação de pessoas que são a minha persona. Então, o cliente na confeitaria, ele é muito visual também, né? Ele precisa ver. Então, isso também você precisa muito trabalhar a sua imagem. E o que é Sibeli, o cliente ideal para você? O que é? Olha, o cliente ideal para mim é o que eu falei lá atrás. É aquele que volta, é aquele que indica, é aquele que não briga por preço, é aquele que te valoriza e é aquele que te acompanha sempre, tá? Esse é o cliente ideal. O cliente ideal para mim não é aquele que vem aqui e me compra um bolo de R$500 e some, não. Eu não vou me sentir culpada se ele sumir, não. Eu não acho que eu fui ruim, não. Pelo contrário. Eu vou achar que ele não é o meu cliente. E aí pronto, passou. O cliente ideal, também, se ele não gostar de alguma coisa, ele vai voltar até a mim e vai me dizer, ó, Sibeli, não estava legal, eu não gostei. Eu já tinha uma cliente que chegou para mim e falou assim, ó, o seu bolo de chocolate, o brigadeiro é muito amargo, eu não gosto, eu gosto de mais de doce. O meu marido gosta. Aí eu falei, que bom que você me deu esse feedback. E vou te dizer que a partir desse cliente eu mudei um pouquinho o meu recheio, tá? O cliente ideal, ele não questiona preço. Ele pode dizer, vou te dizer que comigo já aconteceu do cliente falar assim, olha, o abacaxi precisava estar um pouco mais ácido. Na próxima, a pessoa me encomendou de novo e eu fiz ele mais ácido. E eu falei pro cliente, sabe qual foi? Eu cozinhei o abacaxi demais, realmente, e apurou e ficou doce, criou uma calda. Ela super entendeu e vou te dizer que depois disso ela já deve ter me encomendado mais de 5 bolos com abacaxi, tá? O seu cliente ideal é aquele cliente que fala uau, sabe?
que você fala, uau, Sibeli, você pode até estar fazendo uma coisa que não seja uau, que é para você parece simples, mas para o cliente é aquele que está ali para bater palmas para você. Você precisa ser uma confeiteira de uau, né? O seu cliente, ele precisa dizer uau para você sempre. Não seja qualquer uma. E aqui agora é como você faz, tá? Essa questão de como você faz é muito importante, porque aqui não é só sobre o produto, aqui é sobre a sua diferenciação. Para você se posicionar, você não pode ser mais uma no mercado, você precisa ser diferente. Você não precisa ser nem melhor e nem pior, você precisa ser diferente. E como é que você vai se diferenciar nesse mundão cheio de confeiteiras competentes? Confeiteiras que eu digo glamorizadas, confeiteiras amadas, né? Como a gente tem confeiteira amada nesse país. Então, como é que você vai chegar no coraçãozinho do seu cliente e vai dizer, eu sou diferente desse? Né? Porque assim, o seu produto tem a obrigação de ser maravilhoso, né? Isso é fato. Você precisa ter um produto maravilhoso. Mas como é que você vai se diferenciar de Mariazinha, se Mariazinha é tão boa quanto você? Aí a gente vai nos detalhes. Esse sim é a diferenciação. O que define a questão da diferenciação, eu começo a dizer que eu acho que é você mostrar a sua essência. O que é que você tem, porque ninguém é igual ao outro. Porque para ser diferente, você precisa ser diferente de outro, né? Você não pode ser diferente de você mesmo. Você não pode, oi, eu sou essa e amanhã você ser outra. Você tem que ser diferente de outro, tá? Você tem que ser diferente na apresentação do seu produto, você precisa ser diferente na questão da sua imagem, eu vou dar um exemplo daqui a pouco, e você também precisa ser diferente no seu serviço. Ao contrário do que muita gente pensa, que é o que eu já falei lá atrás, a diferenciação ela não está no produto, o produto é obrigação, ela está exatamente nos detalhes. A questão do serviço. Eu moro numa região que as pessoas... O forte, na minha opinião, não é o atendimento. E eu percebi isso logo cedo. Outro problema que eu vejo na minha região é o atendimento WhatsApp. As pessoas, elas não respondem imediatamente. As pessoas demoram dias para responder o WhatsApp nessa cidade. Então, aí eu fui começando a perceber qual era a fragilidade dos meus concorrentes. A outra coisa que o meu concorrente não tem é a afetividade. Ele não consegue atender o outro com atenção. Então, aí eu fui lá e vi qual era a deficiência do meu concorrente. Então, ele não consegue ser afetivo na hora que ele está atendendo. Ele não consegue ser ágil na hora do celular, na hora do WhatsApp. Então, aí ele peca pelo detalhe. Então, qual é o meu diferencial? Se alguém me perguntar assim, Sibeli, qual é o seu diferencial? O Buttercream, não. O Buttercream tem um monte de gente aqui na cidade que vende. O meu diferencial é exatamente o atendimento. É o atendimento no telefone, no presencial. Primeiro porque eu faço o meu cliente se sentir especial. Se sentir especial não é você atender o telefone 10 horas da noite. Você é profissional, você não vai atender o telefone 10 horas da noite. O diferencial é quando você atender o cliente ele seja único. É você chamar o cliente pelo nome. É você olhar no olho do cliente. É você dar mais do que o cliente pediu. É uma velinha, é uma florzinha, é um detalhe, é uma cartinha, gente, sabe? É dando uma dica de bandeja, é dando uma dica de bebida se você souber, é dando uma dica de onde vende uma vela ou se você vende uma vela. Isso é tudo, é serviço. Isso é o diferencial. Você precisa transformar a entrega do seu bolo em algo especial, sabe? Você tem que fazer que o seu cliente receba... que ele perceba que você é uma confeiteira uau, né? Perceber nos detalhes, por exemplo. Você vai no salão, aí você chega lá no salão de beleza. Aí tá lá a manicure, tudo olhando a sessão da tarde, conversando, você senta lá como se ninguém tivesse entrado. Você não bebe um café, o ar-condicionado tá desligado, não tem um biscoitinho. Tá aquele descaso. Aí você vai em um outro salão de beleza... A mulher lhe oferece um cafezinho, tá? Lhe oferece um biscoitinho. A pessoa fala pelo seu nome. Oi, Sibeli, boa tarde. Tem um tempão que tu não vem aqui, né? Então, esse é o diferencial do salão. Pode ser mais caro, mas você vai.
sabe? Você vai, porque assim você percebe que você não é só mais uma, não é? É igual a academia, por exemplo. Academia de bairro, né? Eu, por exemplo, eu gosto de academia de bairro. Por quê? Porque eu não gosto de ser mais uma. Eu gosto de chegar lá na portaria e a menina olhar na minha cara e me reconhecer. É o professor me reconhecer da academia. Eu não quero chegar num lugar que eu seja só mais uma. Então é isso, você tem que atender o seu cliente como você gostaria de ser atendida. Então isso é um diferencial e isso é importante para o seu posicionamento na confeitaria. E isso também, por exemplo, se você está no Instagram, por exemplo, o cliente passa uma mensagem para você, você tem que responder. Imagina só, o cliente escreve lá no seu Instagram, que bolo lindo. Aí você não dá um like na palavra do cliente, você não dá um obrigada, você simplesmente deixou. É a mesma coisa do cliente olhar na sua cara e falar assim, nossa, que bolo lindo. Aí você ficar com cara de planta olhando para o cliente. Você tem que dizer, no mínimo, obrigada. É isso que acontece nas redes sociais, sabe? O cliente falar assim, nossa, e você simplesmente não dá importância. O cliente sente. Agora, se você chega ali e fala para o cliente, oh, muito obrigada, estou à disposição. Aí o cliente, pô, eu fui vista, tem alguém me respondendo. Entendeu? Se o cliente chegar para você assim, ó, que bolo feio, aí você, ó, que pena, um monte de gente acha meu bolo bonito. Mas responde, se posiciona dessa forma, se posiciona da forma de dar atenção para o cliente, tá? Outra questão é a questão da pontualidade. Você precisa ser conhecida como pontual. Eu sempre conto a história aqui que você precisa, meia hora antes, você precisa mandar uma foto para o cliente, ó, o seu bolo tá lindo ali esperando. Você precisa ser pontual. Não seja aquela confeiteira que o cliente está chegando e você ainda está arrumando o bolo, que está toda despenteada, está parecendo uma doida e vai descer de chinelo para atender o cliente. Não. Você precisa de um tempinho, sabe, para se organizar. O cliente precisa ver a sua imagem. Uma imagem de quê? De uma confeiteira poderosa, de uma confeiteira que sabe do que está fazendo, que ela é organizada. Porque se você não passar isso para o cliente não vai ter confiança em você. E o cliente, ele precisa ter confiança em você. Porque ele está levando um bolo seu para casa, ele vai dar para os convidados. Então, ele precisa ter essa confiança e ele precisa desse respaldo todo. Mas você precisa ter um bom acabamento no seu produto. Você trabalha com o que você trabalhar, você precisa ter um belo de um acabamento. Na decoração, você vai colocar frutas, elas precisam ser higienizadas e elas precisam ser percebidas como uma fruta bem higienizada, tá? Não diz, não, mas eu lavei, apareceu ali um bichinho. Não, você tem que parecer limpa, não precisa ser só limpa, precisa parecer limpa também, tá? Embalagem bonita, não precisa ser embalagem cara. Você pode usar embalagens limpas, de craft, branca, elas só precisam ser limpas e seguras. Faz um lacinho, coloca uma cartinha, coloca um lacinho, isso tudo é um posicionamento, né? Na pandemia aqui, a gente pedia várias comidinhas de vários restaurantes uma vez na semana. E toda vez que chegava aqui, era uma experiência. Tinha umas que vinham nos sacos horrorosos, tinha outros que vinham lá, muito obrigada, bom almoço, nananã, com a cartinha, com o nego bonzinho. Tinha um rapaz que vendia acarajé aqui em Santos, que ele sempre mandava a fitinha do Bonfim, sempre mandava ali uma sobremesinha. Uma coisinha que não vai custar nada, um brindezinho, sabe? Isso vale muito, muito, muito a pena e faz parte do seu posicionamento diante do cliente. O preço, tá? O que é que acontece com o preço? Você precisa entender que o preço, ele precisa estar à sua altura. O que é que eu digo isso? Outro dia eu vi alguém falando aí que entrou numa loja, tinha peças incríveis. Aí quando perguntou o preço era lá embaixo. O cliente, ele fica desconfiado se você aparenta que é aquilo tudo e quando ele vai ver o preço tá lá embaixo. Ele fala, alguma coisa tá de errado. Por exemplo, às vezes eu vou no mercado e aí o vinho que custa em todos os outros custa 80, aí no mercado tá custando 40. Aí o que é que eu faço? Lavagem de dinheiro. Então assim, o cliente desconfia, tá? O cliente, eu mesmo não me sinto à vontade. Você perceber que a pessoa é gigante, né, faz um posicionamento da bambambam da confeitaria quando você vai comprar, o nosso é baratinho. E também ao contrário, você não pode se posicionar de uma forma e vender muito caro, né?
Eu sou uma confeiteira, que eu tenho um acabamento horroroso, que assim, minha bandeja é suja, minhas flores estão murchas, minha pasta americana, ela não foi trabalhada, ela tá rachando, e aí você cobra um preço absurdo. O cliente pode pagar uma vez, mas ele não vai voltar. Então, assim, vou te dizer que o teu preço te define. O preço, às vezes, ele não define qualidade, mas ele define quem é a pessoa. Então, assim, o seu preço, ele precisa estar mostrando quem você é. E ele precisa também estar de acordo com as suas concorrentes que estão ao seu redor também. Tá? Você não precisa ser definida, não, você não precisa ser escolhida pelo preço, mas você precisa ser definida. Seja confeiteira cara. Não queira ser uma confeiteira baratinha. Eu mesma nunca quis ser confeiteira. Não, imagina a pessoa olhar para a cara da outra e falar, não, vai lá na Cibele, que Cibele é bem baratinha. Não, gente, não queira. Ah, não, vai na Cibele que ela tem um bolo maravilhoso. O preço dela é justo. Ou então, vai lá na Cibele que o bolo dela é muito bom e vale a pena cada centavo, né? Eu já vi outras pessoas falando de outras confeiteiras aqui na cidade. Não, eu comprei tal trufa, mas valeu cada mordida. Então, é isso que vale a pena, sabe? Não seja confundida com a confeiteira baratinha. Desde que eu comecei, eu nunca fui a confeiteira baratinha. Eu estava há pouco fazendo a outra live e eu disse que desde o início os meus bolos eram o preço cobrado justo. Era aquele preço ali, sempre. Porque eu nunca quis ser considerada a confeiteira baratinha, porque depois é difícil de você ajustar o preço, sabe? É muito difícil. Se o cliente confiar em você, se você tiver aquele atendimento impecável, se você se apresentar impecavelmente, se você fazer mimozinho com ele, ele vai pagar o preço que você pede. Te garanto, ele paga. Porque ele confia em você, ele vai pagar pela confiança, sabe? Por exemplo, eu tenho lá o leite condensado. Leite condensado, sei lá o quê, não sei nenhuma marca. João, leite condensado João. E aqui eu tenho leite condensado Nestlé. Né? Eu não tô falando do intermediário, daquele que a gente conhece, que eu também amo, não. Tô falando do João e do Nestlé. Tá lá, o João R$4, o Nestlé R$7. E aí, então, fica de olho, tá bom? Seu atendimento ele precisa ser excelente, já falei, e deixe claro para o seu cliente, claro para o seu cliente que ele é especial, tá? Se você deixa isso claro, e assim, você não tem que imaginar que ele é especial, você tem que dizer para ele, você é especial, você é importante, tá? Porque não basta só pensar, imaginar. Mostra para o cliente, mostra para os outros clientes que você sabe que o outro é especial. Coloca lá que ele é VIP, coloca lá que ele é maravilhoso, mas diz, sabe? Deixa claro, tá bom? Então, esse aqui foi como você faz. Então, como você faz é a questão da diferenciação, que não é do produto, que é como você está fazendo aquele produto, é como você está demonstrando aquilo lá. E agora, nós vamos fazer o exercício aqui, por que você faz? Vamos lá, deixa eu beber aqui um pouquinho. Por que você faz? A primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que fazer, saber o porquê, é o que eu falei lá no início. Você precisa saber das suas habilidades. Você precisa ter habilidade em alguma coisa. Gente, e aí outra coisa, a habilidade, ela aprende. Eu não sabia fazer nada. Eu aprendi. E eu aprendi como? Treinando, porque eu queria muito aprender, sabe? Eu nunca fui boa em desenho. Eu não sabia as cores. Hoje eu sei harmonizar cores. Sabe? Você estuda, você aprende. Então, assim, você precisa ter habilidade. Você precisa analisar também se você compraria o seu produto. Sabe? Você tem que perguntar por que é que você compraria o seu produto. Você precisa saber por que é que você vende bolo decorado. Por que é que você vende coxinha. Você precisa saber o porquê você vende aquilo, tá?
Eu vendo bolos porque eu gosto de estar presente nas comemorações em família. É por isso que eu vendo bolo. Claro que eu tenho outras questões. Eu gosto muito de bolo por conta da família que gosta muito de bolo. Eu gosto da família porque eu cresci comendo bolo, mas de verdade, hoje eu vendo por quê? Porque eu quero estar presente nas comemorações das famílias. Seja ele no caseirinho, seja ele no bolo festivo, seja no bolo de casamento, o importante é que eu esteja ali presente naquele momento. Eu gosto dessa sensação. Outra pergunta que eu tenho aqui, por que é que você faz? Por que você entrou na confeitaria? Por que é que você entrou? Você estava precisando de dinheiro e achou que era mais fácil fazer um bolinho? Uma amiga te ensinou? Foi uma oportunidade? Por que é que você tá? Eu entrei porque eu estava precisando de dinheiro. Tá tudo bem, acontece, sabe? Acontece. Agora, na pandemia, muita gente entrou na confeitaria porque era uma forma de ter uma renda, uma segunda renda, que ia fazer um bolinho, um pão de mel, ia vender para o vizinho. Tá tudo bem, não tem problema. Mas aí eu te faço uma outra pergunta. Por que é que você continua? Né? Porque praticamente o isolamento acabou. Por que é que você continua na confeitaria? Eu, Cibele, continuo desde o dia que eu decidi ficar aqui. Por quê? Porque eu quero trabalhar dentro de casa, com a minha família, perto dos meus filhos, tá? A confeitaria me dá essa oportunidade. Eu não preciso ser empregada de ninguém, eu posso ser a minha própria empregada. Então, é por isso que eu continuo na confeitaria. E você? Por que é que você está aqui? Me conta aqui embaixo, me diz por que é que você está aqui na confeitaria. Você precisa saber, tá? Você não vai só empurrando, porque a confeitaria, ela não é fácil, ela não é florzinha, ela é difícil, são horas e horas em pé, são horas e horas batendo bolo, são horas e horas conversando com o cliente. Às vezes tem cliente que passa praticamente o dia todo querendo conversar comigo no celular para definir um bolo. Tá? Você precisa ter muita paciência. Então, assim, por que que você tá aqui até agora? Me responde, tá? Eu tinha um chefe que ele me dizia assim, né? Falando lá de chefe, que eu não queria ter chefe, eu tinha um chefe que dizia assim sempre para mim, Cibele, quem não é visto não é lembrado. Ele sempre me dizia isso. Eu trabalhava no banco e aí eu só ia no banco uma vez na semana entregar os contratos. Quando, na verdade, eu precisava estar ali pelo menos 3 vezes na semana. Mas eu trabalhava em outra cidade, aquele negócio de relacionamento ali eu não gostava muito, então eu me isolava lá na minha cidade que eu trabalhava e estava tudo bem para mim. Mas ele sempre me dizia, Cibele, eu só sei que tu existe porque tu tá vendendo. Só que, gente, na internet não é assim, sabe? Na internet não está o extrato bancário seu. Você precisa ser vista, você precisa aparecer. E você acha que é fácil aparecer? Não, não é. Eu demorei muito para aparecer, porque eu disse, eu vou fazer o quê? Eu vou falar o quê na frente da internet? Tá? Eu não sabia, mas eu vou te ajudar agora com essa. Nós precisamos estar presente nas redes sociais. Nós precisamos ser nossas próprias blogueiras. A gente precisa fazer propaganda do nosso produto. Às vezes eu fico pensando, nossa, eu gastei meu dia todo para fazer um bolo maravilhoso e dei aquela blogueira e a criatura não sabe falar, não fala com tanto amor, sabe? Então, assim, seja blogueira do seu próprio produto. Eu quero dizer para você aparecer nas redes sociais, sim, mas você precisa aparecer nas redes sociais de forma estratégica. Você não vai aparecer nas redes sociais de qualquer jeito, você não vai aparecer nas redes sociais só por aparecer. Acordou, tá com a cara inchada, bom dia, meus seguidores. Não é isso. Não é isso. Você precisa saber por que você está aparecendo e para quê, sabe? Você não pode simplesmente aparecer como se você estivesse na sua casa. É seu negócio, é seu negócio. Então, você precisa aparecer de forma estratégica. Você precisa saber o porquê que você está fazendo ali nos stories. Então, assim, apareça, mas de forma consciente. Saiba o que você vai fazer. É importante você estar ali, sim. Tá? Você precisa aparecer, mostrando o seu lado positivo. Tudo que for o seu lado positivo, se você for organizada, você vai mostrar. Se você
está fazendo um brigadeiro muito cremoso, você vai mostrar, você tem que deixar em evidência a tua parte de força, o que é forte em você. E você vai minimizar o que for ruim em você, o que não é tão bom. Se você é braba, você não vai ficar brigando na internet, porque aquilo ali não é interessante para o seu cliente-alvo. Ele não quer saber disso, ele quer saber as suas qualidades, as suas coisas boas. Então, quando você for aparecer na internet, não apareça de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito que eu estou falando só do cabelo, da roupa, não. Vá em pontos específicos, de pontos estratégicos que você está fazendo. Porque as pessoas, elas se conectam. Imagina aquela loja que tem a Magalu. Ela tem um robô que parece. Outro dia ela era a que tinha mais seguidores no mundo. Era o robô. Por quê? Porque é um personagem que vai para academia. Não estou mandando você vestir roupa de academia e uma cellphone, não é isso. Mas assim, as pessoas se conectam. Poxa, olha, Cibele vende bolo, Cibele vai na academia, Cibele parece comigo. Então eu vou comprar de Cibele, eu me conecto com Cibele. Olha, Cibele tem 2 filhos, que legal. Então assim, ela precisa de uma conexão. Sabe aquela história que assim, eu gosto dela, mas não sei nem por quê? Sabe por que isso acontece? Porque aquela pessoa é parecida um pouco com você. Se ela não parece um pouco com você, ela é aquilo que ela gostaria de ser. Então, as redes sociais é muito isso, é para você ser vista, é para você ser lembrada, mas você precisa evidenciar o que você tem de melhor, tá? Seja você, mas seja você o seu lado bom. Você vai aparecer na internet do seu jeito. Não existe receita de bolo. Eu não vou chegar aqui para você, também porque eu não sou especialista em blogueiragem. Você não vai chegar, a não ser que você queira interpretar um personagem, mas chegue do seu jeito. Eu vou te dizer que eu não sou a melhor pessoa para ficar todo dia sorrindo na internet. Toda vez que eu entro na internet, é de forma estratégica. Eu preciso saber o que eu estou dizendo e para quem eu estou dizendo. Se você não é engraçada, por que você vai aparecer fazendo gracinha na internet? Sabe? Não faz sentido. Então, você tem que mostrar o que você é. A maioria das pessoas, elas compram de quem elas gostam, de quem elas simpatizam. Elas não compram daquelas pessoas antipáticas. Ah, não gostei dela. Nossa, ela é insuportável, ela tira onda. Ela não vai comprar. Ela vai comprar de quem ela faz a conexão. E ela vai fazer uma conexão com você. E não com a blogueirinha do lado e nem com a fotinha da sua marca. Ela vai se conectar com você. Então, o que é que acontece? Na hora da compra, o cliente ele vai mais pelo lado emocional do que pelo lado irracional da coisa, né? Ele não vai pensar ali matematicamente na hora de comprar um bolo, não. Ele vai olhar para esses pontos da conexão entre você e ele, tá? Então, o que é que acontece? Se você cumpriu esses passos que eu te falei, né? E quais foram esses passos? Então, deixa eu falar aqui para vocês. A gente tem aqui o que faz, o que você faz, que aqui você vai escolher o seu nicho. Aqui é para quem você faz, que aqui vai ser o seu público-alvo, ou a sua persona, ou o seu cliente ideal. Aqui vai ser o como você faz, que é a diferenciação. E aqui vai ser o porquê. Que aqui é o motivo. Então, se você tem esses 4 pontos aqui, se você entendeu esses 4 pontos aqui, você já tem um posicionamento e um posicionamento forte, um posicionamento valioso, que ninguém vai tirar isso de você. Aqui você já vai estar na mente do seu cliente ideal, tá? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês é isso aqui, ó. O resultado, ele não é de imediato. Lembra, tudo é um processo. Não é porque você aprendeu aqui agora, você vai lá no Instagram e você já fez o seu posicionamento e tá tudo certo. Leva um tempo. Eu tô falando de uma experiência aqui de 5 anos, que eu fui ali como formiguinha, e hoje ninguém vai me pedir um outro tipo de bolo que não seja o buttercream. E assim, todo mundo vai saber que eu tenho diferencial. Meu diferencial é botar uma florzinha, botar um lacinho, é atender muito bem o cliente. Então, assim, leva tempo, tá? Tudo leva um tempo, tudo é um processo.
Uma das importâncias da valorização, uma das importâncias do posicionamento é a valorização. O cliente não vai questionar o preço, o cliente vai te indicar e ele vai voltar sempre. Então, essa é a importância da valorização. Seja muito clara na hora de definir o que você faz, tá? Sempre. Escolha o seu cliente ideal e mostre a pessoa o que é que você faz de diferente. Nada adianta você fazer algo de diferente e não mostrar. Você precisa mostrar, tá? Valorize o que você tem de melhor aqui no porquê. Valorize quando você for para as redes sociais. Valorize o que você tem de melhor. Pessoas conectam com pessoas. Então é isso. Obrigada por você ter chegado até aqui. Eu falei bastante, eu me empolguei bastante sobre esse assunto. Eu tenho certeza que se você chegou até aqui, você já vai sair um pouco transformada. Porque só em eu estudar um pouco mais, eu já estou transformada. Obrigada, um abraço, um beijo e tudo de bom.